paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido irmão, hoje eu gostaria de falar do céu. Dizer a você que o céu ele é uma realidade, o céu existe, o céu é um lugar. Muitas pessoas não acreditam na vida após a morte e não acreditam na existência, de céu e inferno. Mas é isso que a Bíblia ensina. Todos nós um dia vamos ser julgados por Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, e estão destinados ao céu, um lugar de maravilha, que a Bíblia diz que é algo maravilhoso, que nunca subiu ao coração do homem, que o homem nunca imaginou e que Deus tem, em parte, revelado na sua palavra. O apóstolo Paulo fala que foi até o terceiro céu e lá ele viu coisas maravilhosas que ele não conseguia dizer, Ele até diz, eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, mas esse homem é ele mesmo. O Senhor Jesus, ele falou do céu. Vamos ler João 14, 3, do 1 ao 3. Evangelho de João 14, do 1 ao 3. Diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que palavra maravilhosa. Jesus, quando revelou que ele iria morrer, que ele seria entregue na mão dos seus inimigos, os discípulos eles ficaram, na verdade, muito tristes e ficaram um momento sem entender as coisas, Como poderia Jesus morrer se Jesus era o Salvador? Muitos tinham a esperança de que Jesus os libertasse do Império Romano, ou seja, uma libertação política, mas Jesus veio trazer uma libertação espiritual. E aqui Jesus fala que ele ia preparar um lugar para depois buscar os seus, Esse lugar é o céu que está sendo preparado para nós. Irmãos, nós não podemos ser materialistas no sentido de achar que esse corpo é a única realidade. Muitas pessoas pensam que se esse corpo se desfizer, nós morremos e não existe o espírito. O espírito para essas pessoas seria as reações químicas do funcionamento do seu cérebro. Morto o seu cérebro, você deixou de existir. O Senhor Jesus, ele disse, não tema aquele que apenas pode matar o corpo e depois nada pode fazer. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Em Eclesiastes, a Bíblia descreve de maneira poética a velhice, e fala desse corpo se desfazendo, nós vamos perdendo a força dos nossos braços, a visão vai ficando turva, nós não temos mais o mesmo vigor, e fala que o corpo morre e o espírito se volta para Deus, que o deu. Então existe sim, vida após a morte, existe o espírito. Nós precisamos viver a nossa vida a partir da perspectiva da eternidade. Muitas pessoas estão vivendo como que se essa fosse a única existência, e na verdade estão comprometendo a sua eternidade. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim: Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir,
Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Veja que maravilha. Então Paulo fala que esse corpo está se desfazendo, mas Deus tem preparado para nós um corpo glorificado. Na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele também fala: se existe um corpo terreno, existe um corpo espiritual. Então não pense que a morte é o fim da linha, a morte é o fim de tudo. Não é. O apóstolo João, ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu, que será a habitação daqueles que temem ao Senhor. Portanto, não sejamos como os ímpios que não têm esperança e que o fôlego está no nariz. Paulo fala: se não há ressurreição dos mortos, como Cristo pregou, como os apóstolos pregaram, então é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se você não crê na palavra de Deus, você vai viver uma vida triste, entregue aos prazeres, né? Você vai ser um hedonista, no sentido mais vulgo dessa palavra, de buscar apenas prazeres e esquecer-se de Deus. Mas ele fala: não, Cristo ressuscitou, né? Ele disse: a nossa esperança com relação a Deus se refere apenas a essa vida, né, terrena. Nós somos o mais miserável de todos os homens. Amém? Então tenha essa esperança, creia, o céu é de verdade, o céu existe. Viva para Deus, porque assim você vai herdar os céus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, continua abençoando o teu povo, põe fé no nosso coração, que possamos viver, Pai, sabendo que um dia vamos ser julgados por Ti e que herdaremos novo céu e nova terra. Abençoa o seu povo, fortalece a fé de cada irmão, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro.